estarmos aqui para nós continuarmos a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Irmãos, abram a Bíblia em Salmos de número 51. Salmos de número 51, do versículo 1 ao versículo 17. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Salmos de número 51, do versículo 1 ao versículo 17. O texto sagrado diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, logo após Davi ter sido repreendido pelo profeta Natã por ter cometido um pecado de adultério com Betseba, e então ele compõe esse salmo, confessando o seu pecado a Deus. Durante o dia eu tenho certeza que você pecou contra o Senhor, talvez em palavras, em pensamentos. Às vezes você não amou da forma e da intensidade que deveria amar, nem a Deus, nem ao seu irmão. Às vezes você falou algo que não agradou a Deus. Nesse momento eu te convido a curvar a sua cabeça e confessar os seus pecados a Deus. Não existe pecado que o sangue de Cristo não consiga te purificar. E logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu irei conduzir os irmãos uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza do perdão dos nossos pecados. Ó Deus eterno, Todo-Poderoso, rico em misericórdia, nós estamos reunidos aqui no Teu nome para a Tua glória, ó Deus. Ó Deus, o Senhor não nos ama porque o Senhor viu algum mérito em nós, mas apesar dos nossos deméritos, o Senhor nos amou e entregou o Seu Filho por nós. Ó Deus, naquela maldita cruz, o Teu Filho derramou até a última gota de sangue para pagar o preço pelo pecado do seu povo. Ó Deus, a Tua palavra afirma nesta noite que o Senhor não tem prazer em holocaustos, mas que o Senhor agrada de um
coração quebrado na tua presença, contrito, humilhado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo perdão garantido através do sacrifício na cruz. Obrigado por enviar o teu Filho numa dívida que nós não conseguimos pagar. Ó Deus, porque não há dinheiro no mundo que possa comprar a nossa redenção, que pague a nossa redenção. Apenas o sacrifício vicário do sangue do teu Filho naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a Milena Elisiane irá nos conduzir no hino 63 do nosso cenário, do cântico. Logo após, irá conduzir também um louvor de adoração ao nosso Deus. Se a vida nada for zelosa,
capítulo 3. João, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 10. Livro do evangelista João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Só acompanhe a leitura, irmãos. Você que está em casa aí, pegue sua Bíblia. Vamos cultuar a Deus, observando a palavra dele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Irmãos, é muito interessante quando nós acompanhamos os sermões que Jesus pregava, porque os sermões de Jesus geralmente eles aconteciam num contexto de perguntas e respostas. As pessoas geralmente chegavam para Cristo e faziam uma pergunta, e Cristo então respondia, conduzindo aquela pessoa a um relacionamento mais profundo da verdade. E não é diferente aqui. Eu não sei se você reparou, mas o capítulo 3 de João e o capítulo 4 são parecidos. São dois diálogos. No primeiro, no capítulo 3, Jesus conversa com um homem que fazia parte da elite religiosa de Israel. No capítulo 4, uma mulher que era desprezada e vivia à margem da sociedade do seu tempo, porque era vergonhoso para um rabino ensinar uma mulher nos tempos de Jesus. Então, além de ser mulher, dos rabinos terem vergonha de ensinar a lei para uma mulher, ainda mais ela era samaritana, uma raça que era desprezada pelos judeus. E o interessante é que Jesus Cristo, ao conversar com essa mulher, ele começa com algo muito simples: me dá água. Então, os sermões de Jesus, eles começam geralmente com perguntas simples, e ele então conduz aquele que fez a pergunta a um relacionamento mais íntimo com ele. Esse da elite religiosa aqui, o interessante, mesmo sendo fariseu, sendo importante, provavelmente ele era membro do Sinédrio daquele tempo, ele não levou ninguém, não tem registro nenhum na Escritura que Nicodemos levou alguém a Cristo. Só que quando você vai para o capítulo 4, uma mulher inculta, desprezada, vivia à margem da sociedade, levou o Evangelho para uma aldeia toda de samaritanos para conhecerem Jesus. Status para Jesus nunca foi importante. E João quer chamar a sua atenção aqui no capítulo 3, no versículo 1, quando ele diz: havia
entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Alguns comentaristas entendem que Nicodemos ele foi encontrar com Jesus à noite porque era covarde, porque sentia vergonha de professar que Jesus Cristo é um grande mestre por causa do status religioso que Nicodemos tinha. O sinédrio era composto por 70 judeus e é muito provável que Nicodemos fazia parte do sinédrio, porque diz o texto que ele é um homem importante entre os judeus. Só que ele vai à noite. Outros comentaristas acreditam que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus, porque ele sabia que, sendo Jesus um mestre, um rabi, ele encontraria muita dificuldade de conversar com Jesus na parte da manhã, e por isso Nicodemos foi à noite encontrar com Jesus. Eu sou mais inclinado à primeira explicação, a covardia de Nicodemos para encontrar com Jesus e conversar com ele durante a noite, para que ninguém soubesse. Irmãos, eu quero falar para os irmãos sobre uma doutrina que é central da nossa fé. Eu gostaria de fazer os irmãos pensarem hoje e conduzir os irmãos a uma doutrina chamada de regeneração, de novo nascimento. E Jesus Cristo deixa muito claro essa doutrina no capítulo 3 deste Evangelho. Então, quando Nicodemos vai conversar com Jesus à noite, Nicodemos começa a elogiar Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu sei que o Senhor é mestre e que Deus está com o Senhor, porque os sinais que o Senhor opera é só se Deus estiver com o homem para operar os sinais. Observe, ele elogia Jesus, ele chama Jesus de mestre, porque ele também era mestre em Israel. Só que a resposta de Jesus para Nicodemos é interessante, porque Jesus Cristo não fala assim: realmente, Nicodemos, olha, muito obrigado pelo reconhecimento que você me deu. Realmente eu sou mestre em Israel. Obrigado, viu? Você é bem-aventurado por reconhecer isso. Jesus não aceita o elogio de Nicodemos. Jesus Cristo responde a Nicodemos com palavras sérias, profundas, não importando se ele fazia parte da elite de Israel nos tempos dele. Jesus Cristo olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, na verdade, eu te digo, é preciso nascer de novo. Irmãos, toda vez que Jesus Cristo, isso é um método dos judeus, quando os judeus querem enfatizar alguma coisa, eles fazem um método de repetição. Então, toda vez que você vê na sua Bíblia, na verdade, Jesus Cristo está querendo chamar a atenção no meio do diálogo, diz: olha, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Ele diz: na verdade, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como eu disse, Jesus Cristo não fala com Nicodemos assim: Nicodemos, muito obrigado pelo seu elogio, rapaz. Eu fico muito feliz por você reconhecer isso. Não. Jesus Cristo de cara já diz: Nicodemos, não importa se você faz parte da elite judaica, não importa se você é fariseu. Eu sei, irmãos, que o termo fariseu hoje é utilizado no sentido muito pejorativo, mas nos tempos de Jesus não era assim. Fariseu eram homens extremamente cultos e extremamente entendedores da lei de Israel. Eram estudiosos, porém, eles fingiam ter um relacionamento com Deus através de leis. Eles tinham um acréscimo. Os irmãos terem uma ideia, havia um livro que havia tradição de anciões no tempo de Jesus. Esse livro foi escrito por judeus para dar uma interpretação alternativa da lei de Moisés. Fariseus eram especialistas em detalhes da lei.
em detalhes da lei. Só que nem mesmo eles cumpriam a lei. Quando eles chegam, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, no dia de sábado, se uma galinha botasse um ovo no dia de sábado, a galinha teria que ser morta. Então poderiam comer o ovo. Era uma acréscimo ao quarto mandamento. Não podia. Eles acrescentaram na tradição dos anciãos o seguinte: é pecado fazer uma longa viagem no dia de sábado, mas porém, se um fariseu pegasse um utensílio que ele tinha dentro da sua casa e andasse 1000 quilômetros e colocasse lá um utensílio dele, que eu tinha dentro da casa dele, no lugar para marcar um território, significava que ali fazia parte, era a casa dele. Então o que eles faziam? Eles pegavam o utensílio dele, andavam 1000 quilômetros, colocavam um utensílio, depois andavam mais 1000, colocavam outro, e o distribuindo o tecido falava assim: nós não transgredimos o quarto mandamento. Nós não quebramos o quarto mandamento. Por quê? Porque nós temos residência fixa. Nós não damos mais de 1000 quilômetros. Olha a hipocrisia. Jesus Cristo falou para eles: olha, vocês são raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são todos ornamentados do lado de fora, mas por dentro de vocês têm morro, podridão, fé de morte. Por quê? Porque fingiam ter um relacionamento com Cristo, sendo que não tinham. Então pegou-se um tipo para fariseu. Hoje, quando você fala que alguém é fariseu, é porque alguém finge ter um relacionamento com Cristo, só que ele não tem. É um relacionamento de aparência. Pode ser que existem sim muitos fariseus no meio evangelho. Só que este homem era um homem entendido. Vai à noite conversar com Jesus, elogia Jesus, e Jesus responde para ele assim: Nicodemos, não importa se você faz parte da elite, você tem que nascer de novo. A primeira lição que eu gostaria de deixar para os irmãos é que o novo nascimento é necessário para entrar no reino de Deus. Irmãos, o novo nascimento é um requisito para iniciar uma vida evangélica com Cristo. Olha, você que está me ouvindo em casa, você que está presente aqui, não importa, vocês jovens, não importa se vocês foram criados na igreja, pelo amor da alma de vocês, não importa se vocês são filhos de crentes, não importa se vocês conhecem a confissão da nossa igreja, não importa jovem, não importa homem, não importa mulher, se você tem 50 anos de presbiterianismo, não importa, a pergunta mais importante para você nessa noite é: você nasceu de novo? Você experimentou o novo nascimento? O novo nascimento é a doutrina que divide a humanidade entre servos de Deus e escravos do pecado. O termo cristão nascido de novo é uma redundância, porque se é cristão é porque nasceu de novo. E a pergunta para você é: você nasceu? Você experimentou o novo nascimento? Porque Jesus Cristo dizendo assim, ó, é necessário nascer de novo para ver, para contemplar o reino de Deus. Mas a frente diz: para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Você carrega essa nova natureza implantada pelo Espírito Santo dentro de você. Então, a primeira lição que eu gostaria de fazer os irmãos pensar é que o novo nascimento é necessário para entrar no reino de Deus. Necessário. Os crentes do Antigo Testamento, como eram salvos? Através do novo nascimento. Regeneração. Regeneração, irmãos, pode ser uma doutrina mais clara no Novo Testamento, mas os métodos salvíficos de Deus, mesmo que administrados da forma exterior, diferente, mas na essência é o mesmo. Jesus disse: você vai chegar um dia, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne. Doutrina da regeneração, doutrina do novo nascimento. Eu vou aspergir água sobre vocês e purificar vocês. Doutrina da regeneração, doutrina do novo nascimento. Os crentes do Antigo Testamento, nenhum foi salvo
sem ter passado pela regeneração. É por isso que Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, você é mestre de Israel, você não entende isso. Você é culto, estudado na lei, na Torá, e você não consegue entender isso. Não te admires por dizer para você que você precisa nascer de novo. Primeira lição: o novo nascimento é necessário para entrar no reino de Deus. Sem ele, ninguém entra no reino de Deus. Ninguém. A segunda lição é que o novo nascimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é que efetua a regeneração, o novo nascimento, o novo homem, a nova natureza no interior de um pecador? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado, e Cristo nos deu vida. O conceito de muitos lugares, de muitas igrejas, é que a fé e o arrependimento precedem a regeneração. É como se o morto em delito, o defunto espiritual, o zumbi espiritual, ao pregar para ele acorda, arrepende, tem fé e depois ele faz uma opção se vai ser regenerado ou não. Eu não encontro isso na Escritura, irmãos. O Espírito Santo nunca precisou de ninguém, nunca precisou do pecador para regenerar alguém. Quando Lázaro estava morto, Jesus Cristo chegou para Lázaro e disse assim: Lázaro, tem como você me dar uma ajuda para eu poder te ressuscitar? Será que tem como você me ajudar? Não! A palavra poderosa de Cristo foi: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Então, antes do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, irmãos, falar sobre a fé, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Antes de chegar no raciocínio da fé, lá nos primeiros versículos ele diz: vocês estavam mortos, mas Cristo vos deu vida. Ou seja, primeiro o defunto espiritual, o morto espiritual, precisa ser vivificado pelo Espírito Santo, para depois ele exercer a fé em Cristo Jesus. O novo nascimento, irmãos, é uma obra exclusiva da pessoa do Espírito Santo. Se você é crente que está me ouvindo nessa noite, desfruta do novo nascimento. Depois nós vamos ver evidências aqui de novo do novo nascimento. Se você desfruta desse novo nascimento, saiba que você não teve participação nele. Inicial foi Cristo que veio até você através do Espírito Santo e colocou um coração de carne dentro de você. Você estava morto, você estava caminhando para o inferno e querendo o inferno, mas Cristo deu vida através do Espírito Santo. Tem pessoas que ficam atrás de muitos sinais miraculosos. Irmãos, não existe um milagre maior na Escritura do que levantar um morto espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Você já viu alguns testemunhos em muitas igrejas? Parece que quanto mais ruim o camarada foi lá fora, mais o pessoal fica impressionado. E a pessoa vai contando testemunho e diz: eu era traficante, eu era assassino, eu matava crianças, eu fazia isso com as crianças, eu fazia aquilo. A igreja fica: nossa, que isso? Aí quando alguém chega lá e conta testemunho assim: irmãos, eu nasci de novo. Eu estava sentado um dia, visitei uma igreja, então quando o pregador ali pregou, eu fui transformado pelo Espírito Santo. Os irmãos dizem assim: só isso. Aí isso que aconteceu. É algo tão simples. Não, irmãos. Não. O maior milagre na vida de um crente, de um pecador,
nasceu de novo. Foi de que ele nasceu da água e do Espírito. Irmãos, algumas pessoas defendem esse nascer da água e do Espírito como sendo uma referência ao batismo cristão. Então, eles dizem que defendem a doutrina da regeneração batismal. Eles acreditam que quando uma pessoa é batizada, ela é regenerada pelo Espírito Santo no momento do seu batismo. Eu não acredito nisso. Tito capítulo 3, versículo 5 diz que nós somos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Um símbolo para o Espírito Santo na Bíblia é justamente a água. Só que outro método que os judeus utilizavam para ensinar uma doutrina, além do método de repetição, eles utilizavam outro método dizendo, para explicar uma verdade, ele falava dessa verdade de duas formas diferentes. E Jesus está fazendo isso aqui. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, em verdade eu digo para você, Nicodemus, se alguém não nascer da água e do Espírito, é a mesma coisa, irmãos. É nascer do alto, é nascer do Espírito Santo. O batismo não tem a capacidade de regenerar ninguém. Alguns pais da igreja acreditavam que era melhor quando uma pessoa batizava perto da morte. Pais da igreja defendendo a doutrina assim. Por quê? Porque a pessoa era batizada, então havia um acúmulo de pecados, então a pessoa era perdoada de tudo e ela estava pronta para morrer, totalmente sem pecado. Havia um misticismo envolvendo as águas do batismo. Quando você batiza, irmão, não acontece nada de diferente. Nada de diferente. Quantos ímpios experimentam o batismo? Quantas pessoas que realmente não nasceram de novo e dizem, estou arrependido dos meus pecados, mas são ímpios, fizeram uma falsa profissão de fé, mas não nasceram de novo. Então, nascer da água do Espírito é nascer do Espírito Santo, é ser regenerado pelo Espírito Santo, é receber a nova vida do Espírito Santo, e não uma referência às águas do batismo. Então, essa é a segunda lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, é que o novo nascimento é uma ação sobrenatural, efetuada pela pessoa do Espírito Santo na vida do pecador. Na regeneração, o pecador não tem influência nenhuma. Ele é totalmente passivo. Ninguém consegue se auto-regenerar. Ninguém consegue fazer isso. Só o Espírito Santo faz isso na vida do pecador. Mas, após a regeneração, há um envolvimento do crente na sua santificação para exercer a fé. Cristo não exerce fé por você. Cristo não faz isso. Cristo não se santifica por você. Após a obra do Espírito Santo da regeneração, é você que tem que buscar desenvolver a sua fé com temor e tremor diante da presença de Deus. É você que tem que se santificar usando os meios de graça que Cristo deixou para você, a oração, a leitura da palavra, ministração dos sacramentos. Então você é passivo até a regeneração, mas após a regeneração, você tem que envolver, senão você vai ser um crente fraco, anêmico, sem força espiritual. Então a segunda lição, irmãos, a primeira lição é que o novo nascimento é necessário para o reino de Deus. A segunda é que o novo nascimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E a terceira, irmãos, é que o novo nascimento, ele é misterioso. Versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha o poder soberano do Espírito Santo para regenerar o pecador. O Espírito Santo é tratado aqui como se fosse um vento impetuoso. Ele chega no coração do pecador e arrebenta,
caminhando para o inferno, quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, ele olha para um lado e vê Cristo, vê a cruz de Cristo e diz: eu quero Cristo. Ele não tinha essa percepção da nova vida, da realidade espiritual, mas após ser regenerado, agora ele deseja o céu, ele deseja Cristo, ele deseja ter comunhão com Cristo, ele deseja abandonar o pecado, ele odeia o pecado, mesmo sendo um pecador, ele lutando contra o pecado diariamente. Mas ele odeia o pecado, por causa da nova natureza que é colocada dentro dele. Mas essa nova natureza vem de uma forma misteriosa. É como um vento, você não consegue enxergar o vento. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Você não consegue perceber, ver o vento, mas você consegue sentir os efeitos do vento. E aqui que entra a prova se eu e você somos regenerados, e se nascemos de novo ou não. Quais são os efeitos da regeneração? Ele diz aqui: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, os efeitos da regeneração são notáveis na vida de um cristão, irmãos. São notáveis. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu nasci de novo, mas numa discussão, eu tenho muita vontade de matar aquela pessoa. Olha, eu nasci de novo, mas os meus negócios na empresa, eu sou desonesto, eu sou preguiçoso. Eu nasci de novo, mas eu não consigo reconciliar com o meu irmão. Eu não consigo reconciliar com a minha família. Eu tive uma confusão com meu pai há vários anos atrás, mas o meu novo nascimento não consegue fazer. Eu ia até meu pai consertar com ele, eu ia até minha mãe, eu ia até os meus familiares. O irmão se questiona o seu novo nascimento, questiona a sua regeneração. Há uma mudança, irmãos. Jovens que estão ouvindo em casa e aqui presentes, a luta que você enfrenta contra o pecado é a maior prova que você nasceu de novo. Por quê? Porque mortos em pecados não lutam. Não há batalha para aqueles que estão mortos em pecados. Se você luta contra o pecado diariamente e você se submete à oração dizendo: Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero ver isso, tem misericórdia de mim, eu não posso falar isso. Se nos grupos de WhatsApp, na faculdade, você tem um comportamento de Senhor, tem misericórdia de mim. Essa luta, meu irmão, é a maior prova que você nasceu de novo. Porque, mais uma vez, mortos não lutam, irmãos. A pergunta para você é: não importa se você é estudado, se você é culto ou não importa o seu status na sociedade, não importa se você galgou o degrau do sucesso, da fama, não importa. A pergunta para você hoje, através da palavra de Deus, é: você nasceu de novo? Você tem as evidências desse vento impetuoso que transformou e arrebentou o seu coração um dia e fez você curvar diante dele? Você carrega frutos dignos do arrependimento na sua vida? Porque a doutrina da regeneração, quando ela é efetuada no crente, não quer dizer que esse crente se torna impecável. Impecável, irmão, só quando Cristo retornar e nos levar para ele. Mas tem que haver uma luta. Tem que haver uma luta entre a carne e contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Eu vi uma frase um dia, eu esqueci o nome do pastor, teólogo, que disse que se você não sente os efeitos dessa luta dentro de você, da carne contra o Espírito, faz uma checagem do seu pulso aí. É muito provável que você esteja morto. Porque não existe um crente que nasceu de novo e não experimenta a luta contra o pecado. Se você tem prazer em falar palavrões, se você tem prazer em ser desonesto,
se você sente prazer na maldita pornografia, você não olha e já se entrega, não há uma luta, e a sua desculpa é: Thales, mas eu sou tão fraco. Não, você está demonstrando que você é forte, porque se você realmente fosse fraco, você se curvava diante de Deus, suplicando para Ele te ajudar, mas você enfrenta sozinho e alegre, ou seja, não é que você é fraco, é que você é forte. Você sente que não depende de Deus, que não depende de ouvir a palavra dEle, que não depende da oração, de conversar com Ele. O problema não é que você é fraco, você se sente forte demais. Se tudo isso, após o seu batismo, você olha para você e não consegue enxergar uma mudança, você deve questionar se realmente você nasceu de novo, se você nasceu da água do Espírito, irmãos. Porque o novo nascimento, ele é necessário para entrar no reino de Deus. O novo nascimento é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. E o novo nascimento é misterioso. Talvez você não consiga nem lembrar o dia que você foi regenerado. Mas se você foi regenerado, saiba, foi uma obra do Espírito Santo de Deus no seu coração. Você que está em casa, acompanhando este culto, questiona pelas suas atitudes, pelo seu estilo de vida, se realmente você nasceu de novo. Jovens que estão me ouvindo, adolescentes, questiona se você realmente nasceu de novo. Mais uma vez, assim como Nicodemos, não importa o status que você experimenta na sociedade, não importa se a doutora em Israel, é necessário nascer de novo. O rico é necessário nascer de novo. O pobre é necessário nascer de novo. Que Cristo Jesus possa te ajudar a lutar contra o pecado. E que as evidências do novo nascimento possam ser perceptíveis na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós lutamos constantemente contra o pecado, Senhor, e muitas das vezes ele nos vence. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, porque não há esperança neste mundo para o pecador se ele não nascer de novo. Mediante a pregação, ó Deus, fiel da Tua Palavra e a ação sobrenatural e misteriosa do Espírito Santo, aplicando, Senhor, a palavra do Senhor no coração do pecador, só pode regenerar. Se alguém que está me ouvindo nesta noite, ó Deus, não experimentou o novo nascimento, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, quebra a resistência do coração deste pecador, que ele venha experimentar, ó Deus, o novo nascimento, a nova vida, o novo homem, Senhor, o nascer do Espírito, nascer, meu Deus, da água, que as evidências da regeneração possam ser perceptíveis no seu trabalho, na sua família, na comunidade da fé, nos lares, Senhor, no relacionamento do esposo com a esposa, do filho com a mãe, com os seus pais, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos purifique, Senhor, de todo o pecado. Despede-nos em paz, ó Deus, debaixo da proteção da Tua misericórdia e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Parece que nós temos 2 visitantes pela primeira vez, correto? Primeira vez? Qual o nome? Sunamita e Luiz Felipe. Sunamita e Luiz Felipe. Eu acho que Luiz Felipe eu conheço. Lembrando de você. Aqui continue vindo. Deus abençoe vocês, tá? É um prazer ter vocês aqui. Que o Espírito Santo possa aplicar o Evangelho, a palavra dele no coração de vocês. Tá bom? Um abraço para vocês aí, sintam-se abraçados pela igreja. Irmãos, bom de paz. Você que está em casa aí, que Deus possa continuar abençoando e preservando você. Um ótimo
final de semana, um ótimo início de semana, né? Para a glória de Deus. Fique com Deus, irmãos. Amém. Amém.